Oi, gente, eu sou o professor Bussunda de História e estou comentando aqui hoje sobre o Enem, a distribuição, como foi essa prova. É um comentário mais teórico, tá? Se você está procurando, se você vem até aqui para ver a resolução das questões, vai aqui no card ou se não, vai no primeiro link lá que eu vou colocar fixado nos comentários que você vai direto para o vídeo de 1 hora e 10 minutos eu resolvendo 22 questões, sim, 22 questões que eu encontrei lá que dá pra gente resolver com o comentário com o comentário não, com o conteúdo, com o conhecimento de história. E olha só, nesse vídeo aqui que eu estou falando agora, a gente está mais preocupado em analisar o Enem dentro do Enem, dentro da lógica do Enem, como é que foi abordada a história, porque existiu um medo, né, muito grande de que a prova de humanidades ela fosse a cara do governo, né, como o presidente anunciou esses tempos, e a gente já estava vendo um processo de retrocesso. Por exemplo, na prova de 2020, a última questão que caiu que envolvia o conhecimento histórico objetivo era 1817, a Revolução Pernambucana, e depois não tinha aparecido nada. Existia eu até fiz um vídeo no ano passado que o título era O Vazio das Questões de História, porque não tinha um preenchimento, não tinha nada, eram questões muito alusivas para dizer que estavam ali, não exigiam muito estudo do aluno. Então era uma preocupação que veio desde que a Maria Inês Fini, que foi diretora do INEP, ela foi fundadora, né, do Enem lá nos anos 90. Daí tinha voltado mais recentemente e daí no ano passado ela foi, em 2019 na verdade, ela foi demitida. Tá? Ela foi exonerada, expulsa, foi lançada fora, foi defenestrada do INEP. E ela disse, olha, pessoas estranhas ao INEP vieram aqui e simplesmente começaram a apagar questões do banco de dados, do banco de questões. E agora, recentemente, né, foi reportagem nacional, fantástico, da Rede Globo, 30 funcionários do INEP exonerados, dizendo que havia uma lista de pessoas estranhas ao INEP que foram lá, que foram analisar questões e tal, então estava tudo muito complicado. Eu gostaria de ressaltar o seguinte, a importância da burocracia de Estado dentro dessas questões, né? Os funcionários do INEP eles não são funcionários objetivamente do presidente A ou B, né? Eles são funcionários de uma instituição, o Instituto Anísio Teixeira, que é um instituto que organiza a prova do Enem. E de onde que ele organiza essa prova? São professores das diversas universidades do Brasil que criam questões, lançam para um banco de questões e depois lá os funcionários, né, que são habilitados a isso e que são de carreira não vinculados ao governo A ou B, selecionam e montam a prova, não por interesse ideológico, mas por interesse técnico de estruturar ela conforme o que é ensinado na nossa educação brasileira e também para somar os pontos lá para depois compor as notas, né, para você poder escolher sua universidade. E essa galera ela fez uma questão muito interessante que ela resistiu ao avanço, né, de algumas práticas governamentais e fez um Enem que não tinha a cara do governo. Isso foi bem interessante, né? Um Enem que cobrou questões aí de gênero, um Enem que colocaram lá a canção Vida de Gado, né, que é uma canção crítica da época do regime militar em relação à passividade da população, à ditadura. Valorizaram aí questões da cultura indígena. Então houve uma prova que é diferente da que o governo talvez quisesse, né, pelo que vazou aí na imprensa, o governo queria até que substituíssem a palavra ditadura por revolução para o movimento de 64. Então não houve essa interferência aí a princípio. Caiu até marxismo, né? Caiu uma questão sobre Engels. Então a gente tem uma prova que ela não foi adequada ao governo, mas talvez ela tenha medo ainda do governo. Porque o Enem desse ano, das ciências humanas, ele esteve melhor do que o do ano passado, mas esteve pior
do que os Enems passados, né, do que outras aplicações que já existiram que permitiam uma diversidade muito maior. Eu separei aqui até para termos de análise e não ficar só falando o que caiu e o que não caiu na prova do Enem. Tá? Então a gente vai falar aqui basicamente nessa tabelinha que eu fiz aqui, né, fiz no Word mesmo e lancei para cá, que é a seguinte, primeiro, em história antiga não caiu nada. E veja, história antiga, no passado, por exemplo, caíram questões de Roma, 2 ou 3, caíram questões de Grécia, caiu questão lá da Mesopotâmia, do Código de Hammurabi. Esse ano nada, 0 questões de história antiga. Então, não sei exatamente como é que os caras montam, se é um processo de sorteio, mas eles deveriam ter separado por área, por momentos assim, e de história antiga não teve nada. História medieval, que no ano passado não teve nada, teve 3. Aí foi a questão lá sobre as pestes da cidade do século 8, 9, 10, a cultura ascética, que é mais envolvendo talvez conhecimento de filosofia, mas dá para resolver pelas questões de história, e uma questão lá sobre São Francisco, que era bem complicada, que aqui, né, nas questões que eu comentei, eu explico ela para você. História moderna e contemporânea, gente, foi um fiasco, né? Eu digo a nível de história geral. Não teve nada de monarquias nacionais, de navegações, de mudanças dentro da Europa em relação ao feudalismo, ascensão da burguesia, renascimento, essas coisas. Teve Revolução Inglesa, tá? Mas é uma questão também bem levezinha ali, que não precisa de muita reflexão, muito conhecimento sobre a Revolução Inglesa. E de idade contemporânea, eu vou falar para você que não teve nada objetivamente de história. Mas olha só, mas tu colocou aqui. Eu coloquei como história contemporânea porque eu analisei pelo prisma da história, porque também é possível, a da Revolução Industrial, porque é o Engels, e normalmente quando a gente trabalha em história na sala de aula e fala de Revolução Industrial, fala dos pensamentos ali que surgiram de reação à Revolução Industrial, e entre eles o marxismo, tá? E aí é interessante. E falei ali das mulheres botânicas, que tem aquela questão que é de gênero, mas que é dentro do imperialismo, mas não precisava de história. Aquela ali é uma questão de sociologia mais clássica, assim. E depois não teve mais nada. Tá? Então, ainda se tem medo de chegar nos assuntos contemporâneos. Vejam vocês, parece que ter lá a vida de gado foi uma afronta, mas foi talvez uma vírgulazinha dentro de uma prova que ainda deixou muita coisa de lado. O Brasil colônia não posso reclamar, teve aquela questão dos jesuítas, né, que aprendiam coisas medicinais com os indígenas e as ervas, inclusive isso está se tornando um padrão. Tá? O Enem tem cobrado seguidamente a relação dos jesuítas com os indígenas. Os escravos tigres, né, que é a relação da escravidão, da hierarquia social. Uma questão ali que eu recortei e coloquei aqui dos ciganos, né, os ciganos que eram removidos de Portugal e mandados para o Brasil no século XVIII. Né, não é uma questão que não tem muito onde se inserir, mas eu colocaria assim, e vou colocar no meu material de curso, eu vou colocar no material de História do Brasil Colônia. Tá? Mas também não teve lá um grande destaque assim. No Brasil Império, eu coloquei com o Brasil Império, poderia ser pré-independência ali, aquele texto que comparava a América Espanhola com a América Portuguesa na manutenção da unidade territorial, que os autores divergiam em relação à função das universidades. O Brasil se manteve territorialmente unido e aí nasceu o Império, eu coloquei Brasil Império. Teve do escravo fugitivo lá, que ele ia trabalhar nas fazendas para se esconder da escravidão, né? Ia arrumava um salário, um trabalho remunerado. Teve a questão da Bill Aberdeen, tá? Então teve alguma coisinha de império ali. De período republicano, nós tivemos 3 questões relacionadas à época do Vargas. A do Manifesto da Educação de 1932, que já mostra a visão educacional da era varguista. A criação do IBGE, que é uma questão que possivelmente veio do banco de questões lá da geografia, porque a geografia trabalha função desses órgãos aí e tudo mais. E a do suicídio do Vargas, que essa veio
certamente da questão do banco de história, banco de questões de história, de fato, porque é uma questão puramente histórica, com análise da questão histórica ali. E a vida de gado, que é uma questão da sociologia, mas que serve para a gente analisar o regime militar, a censura, as canções que são importantes naquela época e tudo mais, e que talvez tenha sido a questão mais ousada dessa prova de ciências humanas aí. Mas não apareceu dessa feita a historiografia, mas no campo da teoria vem o patrimônio, né? A questão lá que tinha sobre a preservação do patrimônio, texto 1 e texto 2, várias questões, se não me engano, 3 valorizando a cultura indígena, né? Uma já que eu já coloquei ali dos jesuítas, que os jesuítas aprendiam o tratamento de ervas para a área da medicina. Outra questão que falava sobre a conservação ambiental dos indígenas. Então, a cultura indígena foi bastante valorizada, isso é importante, é um ponto positivo. A questão, 2 questões relacionadas à escravidão, questão bastante positiva, mas, gente, mesmo assim, nós tivemos uma série de ausências que são interessantes aí, que não eram ausências nos Enems anteriores. Tá? E aí eu já vou destacar essas ausências aqui que são gritantes. Por exemplo, cadê as guerras mundiais? Aonde estão a Primeira, a Segunda Guerra, as suas motivações, os nacionalismos, as políticas expansionistas? A crise de 29 é a maior crise do mundo capitalista. Não está ali. Os modelos fascistas que apareceram entre as guerras e a crise. E a Guerra Fria. Guerra Fria e junto com a Guerra Fria a polarização do mundo, os discursos ideológicos, etc. Papapá. E a descolonização de África e de Ásia que está associada a isso, a resistência dos povos. Os movimentos sociais que apareceram na época da Guerra Fria, movimento negro, movimento feminista, o movimento dos hippies, o movimento LGBTQIA+, que também é desse mesmo período histórico. Aonde? Então isso aqui são ausências interessantes e que apareciam. Esses processos aqui todos apareciam anteriormente. Tá? E a nível de Brasil, por exemplo, onde é que está a análise das constituições brasileiras? Sempre era de praxe aparecer a Constituição de 1824, os 4 poderes, a ideia de ser otorgada, catolicismo, religião oficial, a Constituição de 1891, com o voto universal, de 1934, com o direito para as mulheres votar, as relações de coronelismo. Gente, fazendo uma retrospectiva e um levantamento das questões do Enem, o que mais caiu ao longo do tempo foi coronelismo. Essa é a top 1 das questões que caem em Enem. Esse ano não apareceu nadinha ali. Tá, isso aí, ok. Ocorrem lapsos, ocorrem questões, mas só estou chamando a atenção que esse ano não apareceu. Nem as revoltas, que são comuns de aparecerem, a revolta da chibata, da vacina, contestado, canudos, né? Outras revoltas que aconteceram ao longo do tempo, e nada do Brasil depois de 85. Aliás, eu acho que já devemos ficar felizes em relação ao ano passado, que apareceu Vargas, que apareceu alguma coisa, mesmo que eu diga que aquela questão do vida de gado ela não é associada diretamente ao banco da história, ela vem da sociologia, mesmo assim está lá, regime militar, era Vargas, mas 1985 para diante também era de praxe aparecer na prova. Então é isso que eu estou comentando. Nós temos uma prova que em relação a 2020, né, a prova que aconteceu já no início desse ano, né, por causa da pandemia, essa prova de agora, ela foi mais avançada. Mas em relação, vejam, a esses temas que eu falei que estão faltando, que eram de praxe, ela está muito ainda defasada em relação aos Enems que existiram lá desde 2009 até 2018, vamos lá. Depois é que saiu a FINE, depois é que começaram esses processos de intervenção, mas assim, o Enem ainda respira e o Enem ainda vive e nada disso afeta também, a gente deve observar todos os processos de medição das competências por área e das habilidades que estão ali. Adiante eu vou fazendo vídeos aqui no canal para explicar essa questão das competências por área, das habilidades, como é que o Enem vai encaixando isso, que isso é bem interessante da gente saber.
mas ao mesmo tempo a gente também precisa ir estudando os conteúdos em si para depois inserir eles nessas habilidades e competências. Mas como eu falei, o Enem ainda vive, respira, sem aparelhos já, e a gente espera que ele consiga passar por esse momento aí de intervenções e que ele volte daqui a pouco, ele dá indícios de que vai continuar e que pode continuar, voltar a ser aquele Enem que a gente conhecia dos movimentos sociais, falando de fascismo, de crise de 29, de ditadura militar abertamente, e falando do mundo contemporâneo. O Enem sempre foi uma prova mais de história contemporânea, né? E ultimamente ele tem deixado ela meio que de fora, né? Abafado um pouco o caso. Mas seguimos, tá? Valeu. Deixa teu comentário aqui sobre o que você achou da prova, se concordou com a minha análise ou não. E seguimos, certo? Se inscreva no canal, curte, compartilha, etc. Essas coisas todas. Um abraço e tchau.